Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, finalzinho de domingo, 5h20 da tarde, não é? Um feriado de 7 de setembro, independência do Brasil. Então, a gente veio aqui fazer a nossa reflexão de hoje, né? Não podemos deixar para depois o que podemos mudar hoje. Então, até agora, a gente não sabe o que Jesus quis para nós hoje, nesse dia. Mas a partir de agora, a gente vai ficar sabendo qual o ensinamento que ele trouxe para nós hoje, né? Até meia-noite, a gente pode mudar dentro desse evangelho que a gente vai ler agora. Não é? Cabe a mim, cabe a você sentir no coração um desejo de mudança. Todos os dias precisamos mudar um pouquinho, nos esforçarmos para isso, não é? É o que ele nos pede, é o que ele espera de nós, não é? Esse desejo no coração. Não é? Eu não posso mudar de mentira, porque ele conhece o meu coração. Eu não posso dizer aqui que eu estou mudando e por trás não mudar, porque ele sabe de mim e você também não, né? Jesus sabe muito bem dos nossos corações. Então vamos nos esforçar a sentir no coração o desejo de mudança, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. O capítulo é 14, aqui, e o versículo é do 25 ao 35. Um pouquinho estendido o evangelho de hoje. Para ser discípulo de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: esses homens começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se até o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, nem para a terra, nem para o esterco. Por isso é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus, ele está nos ensinando, né, nos corrigindo. Como que a gente pode permanecer sendo discípulos dele? Todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, a caminhar com ele. Temos um lugar reservado no céu que ele deixou para cada um de nós, seus filhos, seus discípulos. Aqui ele falava para os seus discípulos, para aquele povo que estava ali, né? E para nós também. A gente não estava lá presente, mas é para todos nós. Tudo que era ensinado a eles é para nós, né? Também. Então, quem não quer permanecer do banquete de Jesus no céu? Quem não quer morrer e encontrar o céu? Ninguém quer o inferno. A gente não quer ser jogado aqui, ó, como fala no final.
Quando o sal ele não está mais salgando, ele está estragado, ele não serve mais para nada, né? Então ele é jogado fora. Isso significa nós. Nós somos o sal da terra. Se a gente não presta mais para nada, a gente não está salgando, ou seja, a gente não está dando frutos como Jesus pede, a gente será jogado fora, né? Então a gente vai encontrar o inferno, infelizmente. E Jesus está nos corrigindo todos os dias com seu evangelho. Todos os dias a gente tem um ensinamento falando sobre isso. Mas aqui no começo a gente vê, né? Jesus, ele nos convida a colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Jesus aqui diz: se você não tirar tudo de você para ficar comigo, você não será o meu discípulo. Ou seja, você não estará comigo no paraíso. O que significa tirar tudo? Tudo que eu coloco à frente do amor de Deus. Ele quer que o primeiro amor da nossa vida seja Ele, né? Mas como assim, Maria? Como é que a gente vai deixar o amor de mãe, que é um amor grande, um amor de pai, um amor de filho, né? O amor do nosso esposo, o amor da nossa esposa, para amar um ser, né? Amar um ser que a gente não vê, que a gente não toca, né? É uma pergunta a se fazer. As pessoas que Ele nos deu vivem conosco, né? A gente aprende a amar com o tempo. Sabemos que o amor, ele é uma decisão. O amor não é sentimento, é decisão, né? Eu decido amar a pessoa, então, conforme eu estou ali, convivendo com ela, né? Tendo reciprocidade, ela está me correspondendo, eu estou correspondendo a ela, o amor ele vai crescendo. E cada dia mais, né? Esse amor cresce. Então, amor não é sentimento, amor é decisão. Você decide amar a pessoa física, né? Que é o outro que está do lado, seja o marido. Você decide amar aquela pessoa pela índole dela, pelo caráter dela, pela vida dela. Você começa admirando a pessoa. Isso é amor, né? Então, você quer viver com aquela pessoa, né? A mesma coisa, a gente vai conhecendo, a gente tem aquele amor de filho para com os pais, a gente tem o amor de pai para com os filhos, quando ele nasce, quando ele cresce, mas é uma pessoa física que está do nosso lado. A gente vê ali a vida dele, a vida dela, né? E Jesus a gente não vê, né? A gente sente. A gente não tem essa convivência de vê-lo fisicamente. Mas ele vive no nosso coração, então é mais difícil da gente colocar esse amor, né, à frente. Mas ele é muito radical e ele diz: se você não me colocar à frente de tudo que você vive aqui na terra, sentimentos de mãe, de pai, de irmão, de marido, se você não deixar tudo de lado, se você não deixar suas práticas, seus pecados, suas coisas que me desagradam, você não pode ser meu discípulo. Você não vai ser meu discípulo. Então, durma com a bronca dessa, né? Mas a gente tem sim uma forma de demonstrar para Jesus que a gente o ama, colocando ele à frente de tudo na nossa vida, né? Ele em primeiro lugar em tudo. Nós viemos em segundo lugar. Eu venho em segundo lugar. Em terceiro lugar, vem os meus. Vem meu marido, vem meus filhos, vem minha mãe, vem meu pai, enfim. É Deus e eu e Deus. Em primeiro lugar em tudo, né? Então, mas o que é que acontece
na nossa vida normalmente. Normalmente, a gente, quando vai fazer algo, a gente decide por si só. Não é assim? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai pedir conselho a quem? A amiga, ao amigo, a mãe, o pai, o marido. Não é isso? A gente nem sequer lembra de que Jesus existe, que a gente pode sim pedir a Ele, em primeiro lugar, o discernimento de resolver tal problema, de escolher tal coisa, de aceitar ou não tal coisa. Então, se a gente coloca em prática na nossa vida essa coisa de tudo que a gente for fazer, pedir a Ele, chamar Ele, né? Você começa chamando o Espírito Santo para ir com você resolver qualquer problema. Você começa a rezar ao Espírito Santo que lhe dê um discernimento de saber o caminho que você tem que seguir. Você chama o Espírito Santo. Você chamando o Espírito Santo, você está chamando a Deus. Você está chamando Jesus Cristo para caminhar com você em primeiro lugar em tudo. Eu não posso deixar de pedir um conselho a Ele em primeiro lugar para pedir a outras pessoas. O que é que acontece quando eu peço a outras pessoas? A gente age com o nosso humano. Jesus não quer que a gente fique escravo das pessoas. Jesus não quer que a gente fique fazendo as coisas com a nossa vontade e com a vontade dos outros. Por quê? Porque a gente passa por cima, com a carroça por cima dos bois, a gente atropela tudo e faz tudo errado. Por que é que as coisas da vida da gente dão errado? Porque a gente pede conselho às pessoas e as pessoas elas são falhas. O conselho que a vizinha vai me dar, o amigo vai me dar, muitas vezes o marido vai me dar, é do humano deles. Muitas vezes eu quero matar aquela pessoa. Então chega uma pessoa que vai pensar igual a mim, vai dizer, oxe, toma aqui a arma, olha, vai lá e mata. Ou então vai lá e faz isso aqui. Então eu vou adorar o conselho. Por quê? Porque eu já queria fazer aquilo, entendeu? Mas quando eu peço primeiramente a Ele, Ele vai acalmar o meu coração daquela ira e vai me mostrar o caminho certo. É isso que Ele diz. Se você não deixar tudo e me colocar no centro da sua vida, você não será meu discípulo. Muitos leem isso aqui, acham que ele está falando só para os seus discípulos, né? Lá, os 12. Não. Todos nós somos discípulos de Cristo. Somos chamados a ser discípulo de Jesus, né? Então, a primeira parte é isso que ele nos pede. Que a gente coloque ele no centro da nossa vida. Como a gente não o conhece pessoalmente, né? A gente não pode nutrir um sentimento por algo que a gente não vê. Uma coisa que, né, a gente sente, mas a gente não vê. Mas aqui embaixo, ele fala mais uma vez. Se você não pegar a sua cruz e vir atrás de mim, você não será o meu discípulo. Ou seja, se você não pegar a sua cruz e me seguir, você não será o meu discípulo. O que significa essa cruz? Essa cruz é todas as nossas tribulações que a gente passa aqui na terra. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, os nossos lutos, o nosso desemprego, a doença, né, que chega, é a doença, é a depressão, muitas vezes. O que é que acontece quando a gente começa tendo fé em Deus, aí começa orando, começa fazendo novena, começa fazendo tudo, a gente está atrás dele, como ele diz aqui. Se você não vier atrás de mim com a sua cruz, você não será o meu discípulo. Mas a gente está indo, né? Então, começa uma dificuldade dentro de casa, uma doença, um desemprego, né? Um luto, uma tristeza de um luto, a gente corre logo para lá, para a igreja. A gente corre para a igreja, a gente faz novena, a gente quer que aquilo passe. Mas chega um momento que demora tanto que a gente cansa, não é? E quando a gente cansa, a gente diz, tá demorando demais.
Jesus não vai me dar é nada, né? Ele esqueceu de mim. Então eu deixo de ir à igreja, eu deixo de orar em casa, eu deixo a minha fé escapulir. O pouquinho de fé que eu tinha eu não tenho mais. Não tenho porque já faz muito tempo que eu peço. Então eu estou pedindo e Jesus não está nem se lembrando que eu existo aqui na terra. Então sabe de uma coisa, eu vou viver um dia atrás do outro, como se não houvesse amanhã. Pronto. Então eu vou para o mundo, eu faço e aconteço e fico esperando a morte chegar, né? Soltei minha cruz, abandonei a minha cruz e deixei de correr atrás dele. Você não será o meu discípulo. Ou seja, Jesus quer dizer, se você morrer nesse estado, se você morrer desse jeito, com esse pensamento, abandonando os seus problemas daqui, deixando de ter fé, deixando de andar com ele, atrás dele, ele não vai nos reconhecer. Ele não vai. Quando a gente morrer, a gente tem aqui embaixo. A gente será um sal estragado. E o sal estragado, ele diz aqui que não presta para nada, né? Não serve nem para esterco. Diga aí, o que é esterco, né? A gente sabe muito bem o que significa esterco, né? Merda de boi. O sal estragado não serve nem para isso. Então, se não serve, será jogado fora, né? E somos nós. A gente precisa todos os dias alimentar a nossa fé para que a gente continue sendo sal da terra, né? A gente precisa ser esse sal aqui, que a palavra diz. Eu preciso ser aquela pessoa que eu dou fruto. Eu preciso ser aquela pessoa que Jesus me escolheu para viver essas tribulações que eu estou vivendo. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. E a gente nos dado aquilo que a gente consegue carregar, não é? A gente consegue. Chega o cansaço, você solta a cruz um pouquinho, mas você respira fundo, leva. Então, a gente solta, mas a gente respira fundo e segue em frente. Mas com a cruz nas costas, não podemos abandonar a nossa cruz. E não abandonar a cruz é estar sempre atrás de Jesus. Senhor, me socorre, me fortalece, porque tá pesada, a cruz está pesada, eu sei que vai passar, mas eu preciso de ti. Vem em meu auxílio, me ajuda a carregar a minha cruz. Cada um tem a sua, né? É um doente dentro de casa, muitas vezes. É um desemprego que não consegue de forma nenhuma arrumar um emprego para trazer o pão para dentro de casa. Então, todos os dias é aquela sofrência. É aquela tribulação, tem que matar 10 leões por dia para conseguir manter ali a casa e a família. Que cruz é essa, meu Deus? Né? Que cruz é essa? Jesus, ele não quer que a gente solte a nossa cruz. As cruzes que vêm na nossa vida é justamente para que a gente corra atrás dele. Ele diz aqui, se você não correr atrás de mim, se você não vir atrás de mim com as suas cruzes, você não serve para ser meu discípulo. Então, as cruzes que vêm, os aperreios, as tribulações, as dores, as doenças, é justamente para que a gente corra atrás. Quando acontece a gente não corre atrás, a gente só não corre atrás quando está tudo bem. Quando está todo mundo com saúde, todo mundo está ganhando bem, todo mundo está comendo bem, todo mundo está de boa. Ninguém quer saber das coisas de Deus. Ninguém quer saber de igreja, ninguém quer saber de culto, ninguém quer saber de nada. Mas quando a coisa, o nó acocha, a gente corre, não é atrás dele? Então, ele diz, não abandone a cruz não. Continue correndo atrás de mim. Se você quiser, você tem que continuar sendo sal da terra. Vocês são o sal da terra, aquele que dá gosto. Se você perder isso, se você perder a fé, que é o gosto da vida, se você perder a esperança, que é o gosto da vida, você não serve mais para nada. Quando a gente encontra alguém sem esperança na vida, quando a gente encontra alguém desfalecido da vida, o
que é que você vê nessa pessoa, né? Você vê uma pessoa desanimada, uma pessoa sem força nenhuma para caminhar, uma pessoa que para ela tanto faz se ela morrer hoje ou se ela morrer amanhã, tanto faz, né? Muito chega, tira a sua vida, né? Então, a pessoa ela passa a ficar insossa. Ela passa a não acreditar mais em Deus, a não querer mais saber de nada, a não ser tirar a vida para aliviar a dor daqui da terra, achando ela que lá também não vai haver dores, né? E aí Jesus diz, no evangelho de hoje, me coloque no centro da sua vida. Se a gente bem imaginar, se a gente bem estudar essa palavra, a gente vai ver. Se você colocar Jesus em tudo o que você for fazer, você perguntar a Ele. Tudo o que você for fazer, você chamar Ele para ir com você, para resolver. Tanto faz você chamar Ele como o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o Espírito Santo é Ele. Senhor, eu vou resolver tal coisa. Quero que o Senhor vá comigo. O Senhor vá comigo. O Senhor coloque no meu coração como eu devo agir. Porque eu não estou sabendo agir. Senhor, eu estou com uma dúvida bem aqui em tal coisa. Eu devo prosseguir ou eu devo parar? Me mostre e me dê um sinal. Tudo que você for fazer na sua vida, coloque Ele. Conselhos, Ele em primeiro lugar. Você não vai mais pedir um conselho da mãe, você não vai mais pedir um conselho do pai? Vai, mas é em segundo lugar. É em segundo lugar, entendeu? Você pode escutar o conselho da mãe, mas você vai saber distinguir se aquele conselho da sua mãe vem do humano. Mãe, a gente sabe, mãe, ela tem um sexto sentido, tudo que ela diz, né, a gente tem que escrever embaixo, né, mas mãe é humana, pai é humano, o marido é humano, os filhos é humano. Todo mundo é humano e todo mundo fala com o humano, né? Mesmo porque as pessoas elas não vivem assim, grudadinha com Jesus pedindo a Ele. Por quê? Porque é um ser que a gente não vê. A gente só lembra de pedir quando a gente precisa, né? Então Jesus diz, coloque em prática em me levar em primeiro lugar em tudo. Por quê? Porque Ele vai botar no seu coração a forma de você agir. Até chegar ao ponto de você escutar o conselho de alguém e você dizer, esse conselho é de Deus. Esse daqui não. Esse daqui, se eu for por aqui, eu vou quebrar a cara. Tudo que a gente fizer colocar Jesus em primeiro lugar, a gente vai ter o discernimento de andar no caminho certo. Porque Ele fala no nosso coração, Ele diz. Muitas vezes a gente sente aquele desejo de ir por um caminho. Ah, Senhor, eu vou por aqui porque é mais perto. E às vezes a gente sente no coração aquilo. Não vai. Não vai, vai por aqui. E muitas vezes a gente vai, insiste e vai, porque a gente acha que é besteira o que é falado aqui no nosso coração. A gente quebra a cara, muitas vezes é assaltado, muitas vezes acontece um acidente. E aí, rapaz, eu estava sentindo aquele desejo no coração de não ir, porque eu fui. Eu quebrei tanta cara com isso. Mas tanto a cara eu já quebrei com essa história de sentir no coração a coisa e eu não dar importância, né? Não dá importância. Mas é tão forte que vem no seu coração, não vai, ou não faz, não é momento para fazer, não faz agora, não faz, né? E hoje eu escuto muito o meu coração, mesmo que eu não queira fazer o que ele pede, mas eu faço, porque eu sei que é de Deus. O meu orgulho às vezes fala mais alto, eu não quero fazer, eu não quero seguir, né? Mas quando vem, faz, tem que fazer. Ou faz, ou o bicho pega pro meu lado. E aí a gente tem que levar isso aqui para a vida, né? Vamos colocar Jesus em primeiro lugar em tudo. Pedir a Ele o discernimento, se está no caminho certo, se não está, né? E não vamos abandonar a nossa cruz. Quando ela vier, corra sempre atrás. Vai vir
a aridez espiritual, a vontade de desistir, vai. Mas você vai lembrar, se eu desistir, eu deixo de ser discípulo de Jesus. Ele não quer nem saber de mim. Eu não posso desistir da minha cruz. Eu tenho que permanecer atrás dele, pedindo a ele que me dê paciência para chegar até o fim dessa tribulação, porque tudo passa. Toda dor passa, assim como toda alegria vai passar, toda dor vai passar. A gente tem um tempo na nossa vida de paz, de alegria, de tranquilidade, mas depois vem, né? Depende de nós. Somos nós mesmos que chamamos esse tempo ruim pra gente. Porque quando a gente tá no tempo bom, a gente esquece que Jesus existe, né? Pronto, a gente não procura, a gente não quer saber, a gente só quer viver o bom. Ah, Senhor, obrigada, Evo. Valeu. Oxe, aqui tá uma delícia, tá uma beleza aqui. Pronto, acabou. Aí Jesus disse assim, tá bom, né? Tá bom, né, bichinha? Vamos balançar aí a bolsa, vamos sortear aí, vamos ver qual é a tribulação que vai cair, que eu vou permitir para você lembrar que eu existo e que é para você me colocar em primeiro lugar em tudo e não me esquecer quando eu te dou a vitória. Amém? Um bom final de domingo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.